Rede Globo coleciona um grande número de novelas que foram um sucesso de audiência e se tornaram marcantes por serem muito boas. Só que nem sempre é assim, né? Há também muitas novelas que fracassaram por N motivos. A gente já tinha, feito um vídeo anteriormente reunindo 10 novelas que foram muito fraquinhas na audiência e não agradou muito o público nos anos 2000. Se você não viu esse vídeo, você pode apertar aqui no card, tá? E ver, e vale a pena muito conferir, tá? Mas hoje a gente vai relembrar mais 10 novelas que foram um fracasso de audiência, só que dessa vez na década de 90. Salomé foi uma novela das 6 de 1991 e foi produzida com altos custos e grandes promessas. Porém, a novela não conseguiu obter êxito no resultado que a Globo esperava obter e também não teve bons índices de audiência, ficando com 31 pontos na média, bem longe dos 35 esperados pela emissora. A Rede Globo, que tinha investido tanto nessa novela, ficou tão decepcionada que acabou, deixando de fazer novelas no estilo de época por um bom tempo, só retomando em 1999 com a novela Força de um Desejo. Numa tentativa de angariar o sucesso obtido em Vale Tudo, Gilberto Braga resolveu escrever mais uma novela onde trata dos temas éticos e morais dos brasileiros, a segunda que faria parte da trilogia criada por ele mesmo. Mas, infelizmente, O Dono do Mundo, de 1991, chegou longe de agradar o público como Vale Tudo em 1988. Isso porque os telespectadores torceram o nariz para a protagonista Márcia, interpretada pela Malu Mader. Isso porque eles achavam que ela era muito ingênua, muito fraquinha e também tinha algumas atitudes desrespeitosas para um público que era muito conservador. E muitas atitudes feitas por ela na novela o público achava ridículo, e as pessoas começaram mesmo a rejeitar a novela do Gilberto Braga. Foi uma luta, para que as pessoas começassem a aceitar essa novela, A Globo também estava sofrendo muito com a concorrência de Carrossel, exibida lá no SBT, uma novela mexicana que foi um sucesso estrondoso, E até o SBT brincou muitas vezes com isso, dizendo que a professorinha deles era que era de verdade, a mocinha de verdade e tal. Mas, brincadeiras à parte, os problemas com o Dono do Mundo foi sério, A Globo fez muitas mudanças, O Gilberto Braga fez de tudo para que o público gostasse da Márcia, mas não deu certo. Até o Silvio de Abreu entrou, para ajudar o Gilberto Braga e ele conseguiu até agilizar um pouco a trama, atraindo para a novela alguns índices, mas mesmo assim a novela terminou com um número muito em baixa, 43 pontos, longe dos 50 esperados. O Mapa da Mina foi uma novela das 7 exibida em 1993 e também a última novela do autor Cassiano Gabos Mendes. Uma novela que trazia uma história pouco cativante, os problemas de saúde do autor e também a forte concorrência que a Globo enfrentava com Aqui e Agora do SBT fizeram com que a novela fracassasse amargamente nos números de audiência. Muitas mudanças tiveram que ser feitas para alavancar a audiência da novela, Como, por exemplo, uma esticadinha nos capítulos de Mulheres de Areia, que era a novela das 6 na época, para tentar segurar o público para a próxima atração do canal, que era a novela O Mapa da Mina. E também, uma mudança de diretor, um mês, que a novela estava no ar, o diretor já foi modificado, tentou-se várias coisas para que a novela desse certo, mas infelizmente não deu, A novela terminou em baixa. Inclusive a gente já falou disso, em outro vídeo aqui do canal, onde eu reúno algumas tentativas que a Globo fez para alavancar a audiência de suas novelas. Tá aqui no card para você ver. No aniversário de 30 anos da Rede Globo, ela resolveu fazer algo que ia arrebentar a boca do balão.
Sim, porque ela ia fazer um remake de uma das suas novelas de maior sucesso e mais marcantes também. Fazer um remake da novela Irmãos Coragens, lá da década de 70, escrita pela grande Jeanette Claire. Apesar, né, de ter sido feito um alto investimento, né, com uma boa produção, bem caprichado, um grande elenco, a novela não obteve o sucesso esperado, né? Muitos acreditam que é pelo fato, né, de que a novela teve que ser muito enxugada, né, porque a versão original tem mais de 300 capítulos e claro que esse fato não poderia se repetir numa novela dos anos 90, né, que o público já não gostava mais disso. Então esse enxugamento para 100 e poucos capítulos acabou ficando muita coisa de fora, né, o que deixou um pouco estranho na mente do público, né. E outra, né, essa atualização, né, para os anos 90, né, da obra que foi escrita originalmente na década de 70, deixou aquela carga emocional típica, né, da Jeanette Claire, aquela escrita dela, e essa atualização também não deu muito certo, né, que ficou muito estranho aos olhos do público. E a novela acabou terminando em baixa, com 32 pontos, longe dos 35 exigidos pela Globo. A novela Vira-Lata, exibida em 1996, é talvez um dos maiores fracassos já produzidos pela TV Globo e pelo autor Carlos Lombardi. A novela, que apresentava um texto muito ruim, apelativo, vulgar e também com a constante saída de atores do elenco, acabou que a trama fosse, né, totalmente prejudicada e mal vista aos olhos do público. O próprio Carlos Lombardi hoje admite, né, que errou a mão na escrita da novela, mas que a culpa não era só dele, né? Que sim, houve uma falta de comunicação entre ele e o Jorge Fernando, né? E que deixou a novela bem abaixo do esperado. Só que vulgaridade, texto precário e um enredo ruim não é um fato isolado de Vira-Lata, né? Praticamente todas as novelas, né, do Carlos Lombardi têm esse texto mais apelativo, crítico e com enredo bem fraco. Desculpa os fãs, mas é verdade. Uma tentativa de trazer de volta o público que tinha se apaixonado pela novela A Viagem, de 1994, escrito pela Ivani Ribeiro, o Walter Negrão resolveu escrever uma novela que trouxesse o mesmo estilo e o mesmo tema para o horário das 6. Apesar do capricho na produção da novela, né, e também um elenco primoroso, a história do homem que procura a reencarnação de um antigo amor acabou não cativando os telespectadores e culminou numa média de 28 pontos contra os 30 esperados pela Rede Globo, né? A novela já de cara apresentava, apesar de um tema semelhante à Viagem, uma estrutura e um enredo que se diferenciava e muito da escrita que foi, né, da Ivani Ribeiro lá de A Viagem. Uma novela com um título ruim e um enredo bizarro sobre uma aviadora que era filha do Santos Dumont não poderia dar certo, na verdade. A novela Zazá, de 1997, foi uma das piores audiências do horário da Rede Globo na década de 90. O público realmente não gostou de ver tanta bizarrice ao longo de tantos capítulos que foram até estendidos, né, por conta dos problemas de estreia, né, da novela Corpo Dourado. Tudo isso acabou rendendo os amargos 31 pontos contra os 35 esperados pela Globo para a faixa das 7. Você pensa que o Agnaldo Silva só coleciona sucessos? Está redondamente enganado. Isso porque Sua Suave Veneno, né, escrita e exibida em 1999, foi uma decepção tremenda. Ela foi a novela das 8 com a menor audiência de toda a década de 90. A trama do Agnaldo Silva, né, não cativou desde o início o público, né, chegando a marcar apenas 29 pontos nos primeiros capítulos, que é considerado baixíssimo para a época, né, e a trama principal teve que ser
completamente modificada, né? Virando uma história de cabeça para baixo, fazendo atores regravarem cenas para dar um ritmo mais alucinante e dinâmico à trama e também chamar a atenção dos telespectadores. Com assassinatos inesperados e reviravoltas dentro da história, Suave Veneno terminou com a média geral de uma das piores, né? A pior da década. 38 pontos contra os 40 exigidos e está ali na lista negra do autor e da Rede Globo. Fim dos anos 90 não estava sendo muito legal para a faixa das 6, não. E preocupada com isso, ela resolveu, né, investir pesado numa novela que se sobressaísse e alavancasse a audiência que estava necessitada, né? Para isso, ela resolveu fazer mais uma novela de época, né? Resgatar esse estilo que andava tão carente desde a novela Salomé. Então, o que foi que ela fez? Chamou Gilberto Braga para escrever, né? O Gilberto Braga, um dos grandes autores, né, de novela da Globo, inclusive, muito experiente com o Horário das 6, né? Graças à sua Escrava Isaura, que foi uma novela de grande sucesso. Também reuniu um grande elenco, né, e também uma super produção. Porém, né, mesmo com tudo isso, né, a novela que vai ser reprisada agora no Viva em 2019 não conseguiu cumprir o objetivo esperado pela Rede Globo, né, sendo a novela das 6 com a pior audiência de toda a década de 90. Os motivos que explicam tal acontecimento não está tanto na trama, né, que muitos consideram boa, mas é porque ela tinha muitos capítulos, né, capítulos demais, que acabava ocorrendo os famosos buchos, né, para poder esticar ainda mais a história da novela. Mas um fato importante é que mesmo na década de 90, né, que não tinha lá tantas opções como a gente tem hoje, a Globo já perdia muito o seu mercado de audiência com relação aos seus programas, uma concorrência fortíssima com outros canais que também produziam cada vez coisas melhores. Encerramos essa lista com a novela Vila Madalena, exibida em 1999. Ela não foi uma novela original do Walter Negrão, né, pensado por ele para ser exibida na faixa das 7, mas sim uma novela encomendada pela Globo que tentava conquistar o público de São Paulo. Só que em vez de atrair a atenção deles, acabou tendo o efeito contrário, né? E que a novela tinha um pouco, né, do enredo um pouco cativante e que não chamou a atenção em nada do público. A novela encerrou com 31 pontos na média, né, contra os 35 esperados. Sim, faltou algumas novelas, né, dos anos 90 que foram bem fraquinhas, né? Eu reuni apenas 10, mas vocês já podem comentar aí embaixo outras novelas que não foram assim tão bem. Para quem sabe a gente fazer uma parte 2 desse vídeo, caso ele tenha muitas visualizações. Você lembra, né, de alguma dessas novelas? Qual dessas você odiou mais? Ou qual dessas você até gostou, né? Me conta aí nos comentários que eu tô muito curiosa para saber. Também não deixe de curtir esse vídeo, né? Dar o apoio que o canal precisa e também ajudar a divulgá-lo, né? Para outras pessoas também conhecerem. Não deixe de se inscrever no canal, porque aí você vai estar sempre atento de todos os vídeos que saem por aqui. Vai poder participar da nossa comunidade, né? Que é o nosso espaço para a gente conversar e também para a gente compartilhar dicas, né? De vídeos para o canal. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, me seguir nas redes sociais. Um beijo no coração, até a próxima, tchau!